Agora sim, aproveito para dar as boas-vindas a todos, todas e todes. Hoje é dia 30 de agosto de 2023. Temos a grande alegria de compor esta sala em defesa de mestrado do discente Breno Levi Magalhães, junto aos professores Marcelo Dídimo Souza Vieira, da UFC, e o professor doutor também Paulo Assunção Barros Costa. Quem vos fala é a professora Natasha Muriel, que eu gostaria de dar as boas-vindas a todas as pessoas também que estão aqui na sala, aproveitar para agradecer a participação dos professores Paulo e Marcelo, e gostaria também de orientar o fato de o Breno, o Levi, né, ele apresentar a sua pesquisa para todos os presentes aqui, num tempo considerável, né, Breno? Entre uns 15 e pouquinhos e bolinhas de minutos, é possível? Quanto tempo tenho, exatamente? Entre 15 e 20 minutos, acho que estaria correto, assim, para não se estender Certo. demais, né? Porque também as pessoas envolvidas já têm lido o trabalho, então aí a gente passaria mais para os apontamentos dos professores e as suas, seus comentários também. Então, iniciando, são as 13h03 da tarde, sim, e passo a palavra a Levi para ele apresentar seu trabalho para todos e todas. Todo mundo está me escutando bem? O áudio está tranquilo? Tá, Marcos. Boa tarde, pessoal. Me chamo Breno Levi de Souza Magalhães, costumo assinar os meus trabalhos com o nome de Levi Magalhães. Vou aqui apresentar o meu trabalho sobre o cinema de animação contemporâneo, o diálogo estético e subjetivo entre o animador e o objeto animado. No início eu estou um pouquinho nervoso, mas eu vou começando a me soltar, ficar um pouco mais tranquilo. E eu queria agradecer muito a presença de todo mundo que está aqui, principalmente os professores, Marcelo, Pablo e a minha orientadora Natasha. Eu sei que foi um pouquinho corrido, toda essa situação toda, mas enfim, vamos em frente. O meu trabalho fala muito sobre a trajetória, né, no desenvolvimento da personagem, né, o estudo e desenvolvimento da personagem Arya, Fubá, o seu companheiro Fubá, e o antagonista da história, né, na narrativa, que é o Mandukari e o Paco. Mas antes de chegar até eles, tem que fazer toda uma introdução do processo que foi encontrar esses personagens. Só um minutinho. Água. Gente. Não está seguindo, só um minutinho. Ele não está sendo exibido. Tá. Foi, pronto. Agora foi. Dentro do processo, né, de quando eu me coloquei a seguir ao mestrado em artes, o que principalmente me rondou na hora que eu estava pensando ainda era um projeto de mestrado, né, foi com relação ao desenvolvimento de uma das personagens que eu tive, né, que foi a Azula, e de como as vivências durante o desenvolvimento dessa personagem me impulsionou a encontrar vivências com relação ao maracatu, né, as vivências que percorriam o universo dela, né. Quando foi desenhado a Azula, foi rebuscado tanto a Azula, o universo dela, comecei a perceber que, para eu entender muito mais aquela personagem, eu tinha que estar num processo imersivo com ela. E, nesse processo, eu fui percebendo de tanto estar me envolvendo como era ela, e o que ela gostava de fazer, como ela andava, o que ela gostava de se aventurar, eu fui começando a perceber que eu tinha algumas semelhanças com ela, de coisas que ela foi me mostrando a partir do desenvolvimento dela e que eu fui sentindo parte daquilo.
durante o início da minha pesquisa e nesse entender desse movimento que eu tinha com os personagens, eu fui me dando conta do que era, né, e é uma coisa que eu trago no meu texto, de como era esse movimento do animador estar se relacionando com aquele personagem em movimento, desenhando aquele personagem, e como aquele personagem habitava a cabeça do animador, né? E não só uma perspectiva do autor com seu personagem, mas também do personagem com o público. Em alguns momentos eu me via, até comento isso no texto, como quando criança, que eu imitava os personagens. Então eu via o Pernalonga, eu via o próprio de anime, Naruto, Dragon Ball, esses personagens famosos, e eu queria agir como eles, me vestir como eles, atuar como eles. Então eu performava as ações deles, o gestual deles, né, as falas deles. E a Azula foi um dos primeiros estados que eu percebi de estar observando não só esse movimento de como era a personagem, mas também de agir como ela, atuar como ela, estar como ela, vivenciar como ela, né, ter essa relação mais intrínseca entre eu e a personagem. E eu comecei a ter alguns questionamentos sobre isso, sobre até que ponto eu estou dialogando com essa personagem, até que ponto ela está me movendo, uma via de mão única? Será que eu que estou ali desenhando, dizendo o que ela tem que fazer? Ou será que você está tendo aqui um movimento de ela também me impulsionar a sugerir coisas que eu poderia fazer, aonde eu deveria ir, para ter essas vivências e entender mais ela, né? Por isso que eu chamo de um diálogo de eu estar ali uma troca entre o que eu faço, o que eu quero, aonde eu quero chegar, com a personagem, para a gente desenvolver uma narrativa, né? O universo dela, o propósito, a história dela, né? E pensando nesse percurso, eu me propus, com o auxílio da minha orientadora, a passar por esse projeto de pesquisa, nessa pesquisa de mestrado, onde eu escolhi uma abordagem autoetnográfica, do Yuri Nóbrega de Salles, onde a gente coloca como centro da pesquisa o próprio autor, as minhas questões, as questões dos meus personagens. E para entender esse percurso, né, eu escolhi como meio, né, de desenvolver esse percurso foi a criação de uma Bíblia animada, uma Bíblia de série de animação, e dentro desse recorte, dessa Bíblia, eu escolhi a parte do design de personagem, ou seja, como é o personagem, suas cores, a sua silhueta, o seu traço, como ele é formado, e a etapa de animação, que é exatamente de onde vem esse brilho todo do personagem estar vivo, né? De como ele se locomove, do seu gestual, de como ele fala comigo e tudo mais. Então, só para perceber de como foi que a Azula, não só a Azula, mas esses personagens todos que eu comentei, do Pernalonga, do Naruto, do Goku, de vários outros personagens de desenho animado, como eles passavam a habitar o meu imaginário e de entender como era essa questão desse personagem que habita o imaginário, que me impulsiona, que me move, que está ali me deslocando, que está me gerando vivências novas, para entender quem é ele, entender que narrativa é essa, e também me percorrer essa narrativa com ele. Parece um pouco confuso à medida que eu fui entendendo isso, mas na medida que eu fui entendendo isso, eu fui conseguindo construir melhor esse pensamento. Mas antes de me dar, né, passar por esse processo todo, tinha a questão principal, que era onde encontrar esse personagem, porque eu me coloquei dentro do processo metodológico proposto nessa pesquisa, que o período de desenvolvimento desse personagem, né, dessa narrativa toda, fosse dentro do período do mestrado. Então, iniciou-se, assim como mestrado, esse processo criativo, e eu fui ali me deslocando, tentando achar esse personagem. Na época era pandemia, e me coloquei para tentar achar esse personagem através de fotografias, de desenhos, nessas imagens, né, que eu fui tentando construir. Futuramente, essas imagens foram aproveitadas em outros projetos, mas inicialmente eu estava tentando encontrar onde é que estava o personagem da minha pesquisa nesses lugares, né? Não encontrei nesses primeiros exercícios, mas comecei a ter um pequeno vislumbre de onde ele poderia estar
que no caso nasceu, assim, esse primeiro personagem que foi o Menino Boi. E o lance do Menino Boi é que ele estava mais, ele parecia, né, estar muito próximo do que me movimentou com a criação da Azula, né, que é a relação, minha relação, né, minhas vivências que eu comecei tendo com o desenvolvimento da Azula, com a minha questão com a cultura popular, com os ritmos afro-indígenas, percussivos, né. Eu, na época da Azula, estava no Maracatu Solar, hoje eu estou com o Caldeirão da Luxi, e dentre vários outros grupos que eu fui percorrendo e que eu fui me encontrando enquanto eu desenvolvi esses personagens. E, na época, dentro do período dessa pesquisa, eu encontrei o Menino Boi, né, que é esse personagem que tem essa manta, né, que lembra muito a roupa do boi. Mas, ainda assim, não era esse personagem. Até botei uma figurinha aqui do Onde Está o Alien, que era um pouco como eu me sentia naquela época, de parecia que eu estava ali tentando achar o meu personagem, onde ele poderia estar e tal, não era esse, era aquele, não era esse, e foi um primeiro processo, assim, de conseguir construir, né, esses rascunhos do que viria a ser no futuro a Arya, né, a personagem que se tornou protagonista dessa narrativa, né. Dentro desse projeto, né, dentro dessa pesquisa, eu sou acompanhado por alguns autores, né, eu trago a Cecília Salles, na perspectiva de falar com o professor processo inacabado, né, o processo criativo, por sugestão do Simon, que é um professor de Minas Gerais, ele trouxe a pesquisadora e artista Feiger, né, que fala sobre os acasos, ele fala muito sobre que a construção desses personagens, eles aconteceram por uma série de acasos criativos, né, que foram montando como ele poderia ser, né? E, principalmente, a minha questão da minha identidade autoral, né? Então, esse personagem, ele surgiu porque houve uma bagagem ali, um pouco, não é portfólio, um repertório que eu fui construindo, que foi conseguindo formar esses personagens, né? De cor, enfim, vivências e tudo mais. Até chegar à área, né? E aí, quem é a Arya, né? A Arya é essa personagem, uma menina aventureira, e ela perdeu suas memórias. Então, ela vai emergir nesse mundo que é construído numa perspectiva de um realismo fantástico do Nordeste, né? Um Nordeste em proporções continentais, onde ela vai viajar por esse universo e tentar achar essas memórias, esses fragmentos de memórias para conseguir descobrir quem ela é, onde ela está, para onde ela vai. E no início, quando a Arya surgiu junto com o Fubá, eu só tinha essa pequena storyline, que era uma personagem que tinha perdido a memória, e ela desenhava mapas para saber de onde ela veio. Então, ela ia ali meio que tentando construir um trajeto de retorno. E nesse projeto, né, dessa pesquisa, das perguntas que eu carregava nessa pesquisa sobre como essa personagem habitava o meu imaginário, assim como eu falei dos personagens anteriores, né, como eu falei da Azula, do Pernalonga. Então eu comecei aqui a perceber como a Arya estava tornando parte da minha imaginação, parte da minha cabeça, assim, e eu dialogando com ela para entender que tipo de narrativa, que tipo de aventura ela estaria passando e que tipo de aventura eu estaria passando com ela. E aí, nesse projeto, nesse rebuscar de entender sua silhueta, de entender a sua fisionomia, dos seus gestos, do seu sotaque, que eu fui me aventurando com ela sobre as minhas próprias memórias. Então, assim como a Azula me levou a conhecer o maracatu, assim como o Pernalonga me fazia comer cenoura quando eu era criança, o papai que me levava para comer espinafre quando eu era criança, a Arya me levava para ir buscar as minhas memórias. E aí, nesse processo de recorrer às minhas memórias, junto com a Arya, de se aventurar para desenhar um mapa de retorno, eu fui me enxergando muito mais sobre como eu sou um brincante da cultura popular, onde estão as minhas raízes nordestinas e afro-indígenas dentro das histórias que eu estou contando. E é nesse traçado de descobrir essas memórias que eu fui começando a enxergar que a Arya também estava nesse projeto, nesse processo também, né? Por isso que eu coloquei aqui nas imagens tanto a Arya como ela nasceu, com o fubá, os seus rabiscos, né, a sua arte final, com suas cores, mas também trazer como
as suas referências, as coisas que foram me levando nesse processo, né? Meu envolvimento com os grupos percussivos, a sempre trazendo referências do Nordeste, da cultura afro-indígena nordestina para dentro do projeto, isso tudo em discussão com a equipe, que também me acompanhou durante o projeto, até formar quem é a área e quem é o fubá, né, que é o companheiro da área. Uma das coisas que eu sempre gosto, que é uma das coisas que a gente até discutiu, que eu gosto de sempre mencionar, é o formato da sua cabeça, que tem o formato de um AB, que é um instrumento do maracatu de baque virado, e que são silhuetas, são formas que estavam me acompanhando no meu dia a dia e que eu fui colocando nesses personagens para enxergar essas referências nordestinas nos personagens. Aqui a gente tem o model sheet do personagem, né, a rotação dela, como ela tem esse traje, né, esse corpinho, que é uma menina pequena, mas que, com a ajuda do seu fubá, ela desbrava esse continente. Que o fubá, que tem esse formato mais redondinho, uma corujinha azul. O fubá, ele é um companheiro da área, ele está ali sempre, ele tem essa habilidade de inflar, de crescer, então eles vão flutuando por cima das regiões, dos lugares. Da mesma maneira como foi provocado o tema da memória, né, de como a memória aconteceu, né, no desenvolvimento da área, é mais assim... O meu gato correu aqui. A construção da área, rebobinar aqui para falar melhor, organizar os pensamentos. A construção da área se deu muito para falar desse processo de busca de memória, de me aventurar atrás dessas memórias com a área e construir essa narrativa junto com a equipe sobre a área na busca dessas memórias e como eu me coloquei buscando as minhas memórias, assim como a área estava fazendo. Mas, para além de falar das memórias, na construção dos personagens também se fala sobre o esquecimento, porque essa busca das memórias, ela foi provocada muito pela questão do que eu esqueci, né? Das coisas que eu me distanciei nessa perspectiva cultural e regional das minhas raízes, né? A gente uma das coisas que eu comento na pesquisa é sobre a relação que se deu por conta de uma colonização moderna, né, de como a gente está sempre sendo bombardeados de filmes eurocêntricos, norte-americanos, estadunidenses, e a gente está sempre vendo aqueles personagens na TV, no cinema, e sempre soa, principalmente quando você é criança, né, onde estão os personagens nordestinos? Onde a gente vai encontrar esses personagens que vão habitar o nosso imaginário, mas que são oriundos aqui da nossa região, né? Então, nesse processo de colocar para fora sobre o que foi que gerou esse esquecimento, esse afastamento, foi construído esses personagens, que foi o Manducari e o Paco. O Manducari, que tem essa personalidade, né, essa entidade que quer se aproveitar com a ajuda do seu companheiro de que assobia e remove as memórias das pessoas, como ele quer se aproveitar disso para colocar a sua perspectiva do que é o mundo, né? A vontade dele é, tipo assim, ele foi esquecido e agora ele quer chegar e falar, tipo assim, vocês vão esquecer e eu vou ocupar a mente de vocês. Vocês vão agora prestar atenção no que eu estou falando. E vocês vão focar agora eu vou utilizar desse esquecimento para colocar essas memórias em vocês. E nessa construção, eu fui percebendo que não é só a área, né? Nessa construção da turma, né, dos personagens, eu fui percebendo que não é só a área que estava falando sobre essas vivências que eu estava passando, essas questões que eu estava passando, mas também os personagens que estavam em torno dela na construção dessa narrativa. Aqui a gente tem o model sheet do Manducari, que ele tem esse manto. Esse manto lembra muito da construção do Menino Boi, que eu mostrei antes, que vem muito de referências do boi do Maranhão, do boi que a gente também vê no norte, desse manto aqui que é um trajado de cima com essas fitinhas coloridas, né? E ele tem essa máscara, esses chifres, que tem muito para dar esse tom de uma coisa misteriosa, de uma coisa que está ali à espreita, e como ele é o antagonista, no caso, né? E o Paco ele já é um sonho. Ele é um sonho que ele tem esses pelinhos azuis, né? Esses pelos, eles estão estáticos aqui, mas a ideia é que ele tem esse fogo aqui,
são duas labaritas de fogo nos lábios, aqui das bochechas, assim como o seu rabinho. E, por fim, um personagem que se tornou fundamental e que eu acho que fecha bem esse ciclo é o Passaré, que ele é um gigante que vive nesse universo da área, né, esse continente, esse Nordeste em tamanho de um continente, né, onde habitam esses gigantes da cultura popular, que tem referência a mestres da cultura popular mesmo, né? Eu coloquei aqui o Zé Pio, a Cacique Pequeno, Patativa, o Mestre Walter, só para mostrar, exemplificar que esses personagens, né, esses mestres da cultura, que são muito importantes nessa questão da oralidade, né, de manter essa cultura viva, né, de repassar essa cultura. E eles habitam esse universo da área como... no caso do Patativa, ele é um gigante que está ali, né, estático, mas eles habitam como se fossem ali personagens que estão se comunicando com eles, né, falando com eles e repassando seus ensinamentos para manter a cultura viva. Aqui é um pouco do que eu já comentei, né, na construção desses personagens, que foi a criação desse universo, que tem as referências do Nordeste, né, dos lugares regionais do Nordeste. E a gente tem aqui uma imagenzinha da área do fubá sobrevoando esse espaço em busca dessas memórias, né? Todos os dias, dentro dos episódios, né, porque é uma proposta de série, né, mas aqui, só reforçando, a gente está fazendo um recorte dos personagens, mas dentro dessa proposta de série e dos episódios que se decorrem nessa série, a área e o fubá, eles estão todos os dias saindo de cima da cabeça do gigante, né, de uma árvorezinha, de um barcozinho que fica em cima da cabeça do gigante, sobrevoando esse continente, esse espaço do Nordeste, até descer numa cidade, onde cada cidade é uma cidade que respira a cultura popular. Então, tem a cidade do São João, tem a cidade do Maracatu de Baco Virado, tem a cidade do Cordel, tem a cidade... Cada manifestação cultural é uma cidade desse Nordeste continental, assim. E aqui a gente tem uma imagem da área sobrevoando esse espaço, destinando para uma aventura, né? No caso, esse aqui é um recorte do teaser que a gente fez, vou falar um pouquinho dele já, onde eles estão sobrevoando o espaço para ir até a cidade do São João, onde é uma cidade que respira isso, né? Respira a manifestação do São João. Na cidade de São João, assim como na cidade do Maracatu de Papo Virado, assim como na cidade, enfim, de cada manifestação cultural, essas manifestações não se dão só em um dia, né? Elas se dão o ano inteiro. E eu acho que é uma perspectiva que eu vi muito, sendo brincante da cultura popular, de como essas manifestações elas não se dão só em um ano. Tudo bem que a festa se dá em um ano, né? O São João se dá em um ano, mas em um mês, né? O São João ele se dá em um mês, mas na cidade de São João é São João o ano inteiro. E eu vejo que as pessoas que são brincantes dessa cultura, ou no Maracatu, por exemplo, elas não fecham o seu espaço, né, suas datas ali, não é porque elas param de participar. Isso vai se prorrogando o ano inteiro, né? Essa cidade vive o ano inteiro e as pessoas estão sendo brincantes o ano inteiro até chegar no dia da festa. Aqui é uma imagem, um desenho da área do fubá segurando um estandarte, que o estandarte é um símbolo muito forte, né? Que a gente vê muito no carnaval, e é um símbolo muito forte que me impulsionou, principalmente quando eu estava dentro dos grupos de Maracatu, entre outros grupos de cultura popular. E o teaser, que é um compilado, é um resultado disso tudo, né? Então, a gente passou por um processo com a equipe, dentro da equipe, né? A equipe, obviamente, não participou apenas do teaser, eles participaram de grande parte do processo de construção dos personagens, mas dentro do teaser, a gente se movimentou muito sobre uma dinâmica que a gente fez de se colocar como personagens desse universo, né? Então, assim como a área estava pesquisando, né? A área estava atrás dessas memórias, voou e percorre e vai atrás dessas memórias, a gente propôs dentro da equipe que a gente também fosse atrás dessas memórias, né? De a gente atuar como a área atua, que a área passe a habitar esse imaginário nosso, né? De se movimentar como ela se movimenta, né? Que é muito sobre esse diálogo que traz na pesquisa, né? Sobre como esse personagem impulsiona você a você agir como ele, a vocês agirem juntos, a uma coletividade, uma construção
do que vai ser esse universo, do que vai ser essa narrativa. E o teaser, ele é um resultado disso, de pensar um roteiro que foi escrito pela Carol, Karina Carline e pela Thais Emília, para pensar a voz que foi dada pela Maana e pela Mari, a produção que também foi feita pela Mari Lage, o board e o animático, a animação, o cenário que eu compartilhei com a Malu e com o Davi Lima, e a gente fez essa construção toda e finalização. Teve muita ajuda também do Elvio Franklin, uma pessoa muito importante. Eu estou aqui comentando só com as pessoas, espero não estar esquecendo de ninguém, mas que todo mundo foi importante para construir esse vídeo animado, do que é as memórias de Arem e de como a gente vai ter agora a Arem, o Manducara, em par com personagens que vão habitar o nosso imaginário e eles vão andar com a gente, né? E a gente vai estar seguindo por aí com eles, né? Assim como esses outros tantos personagens que eu comentei no início da apresentação. Aqui a gente tem algumas imagens da área do fubá viajando por esses céus, chegando até a cidade de São João, enquanto o Manducari está à espreita, junto com o Paco, observando eles descendo lá, né? E considerações finais, dentro do início do caminhar dessa pesquisa, eu estava muito aberto para o processo criativo, né? Como é que esses personagens iam surgir, como é que as coisas iriam acontecer, e pensando muito no que me moveu quando a Azula foi desenhada, né? E uma coisa que eu percebi muito, né, no início da pesquisa era muito de estar me questionando, mas espera aí, esse personagem, ele tá vivo, ele tá se mexendo, então ele tá me levando com ele é meu amigo, ele é meu companheiro, a gente vai aqui sentar e comer alguma coisa juntos, beber um suco e beber uma cerveja, não sei, mas eu estava muito tentando entender essa relação de um personagem que está vivo, que está se mexendo, que é uma relação que eu vejo muito forte na animação e que me move muito como animador, né? Mas eu fui começando a perceber no decorrer e também muito das minhas conversas com a Natasha, minha orientadora, de como esse personagem fala muito de mim. E o melhor é que eu percebi que não está falando só de mim, mas dos meus amigos, da minha família, das minhas raízes, de tudo que circula, essas questões, e todo mundo está contribuindo, né? Dentro de como a pesquisa está sendo construída, de como as narrativas estão sendo construídas, eu não estava mais só vendo, tudo bem, eu vejo muito do que eu estou desenhando, mas agora eu também vejo muitas das coisas que a minha mãe compartilhou comigo, que o meu pai compartilhou comigo, que os meus irmãos compartilharam comigo, para entender essas raízes e de como é o Nordeste, né? De ter esses personagens nordestinos com suas referências e suas questões dentro da cultura popular e do que é a cultura afro-indígena, de como eles são, e do que eles são, e do que eles gostam de fazer, de onde eles gostam de caminhar. E eu fui começando a perceber, inclusive, sobre as relações que eu tenho com os outros personagens, com os personagens que são de fora, com os personagens exteriores, né, da Europa, Estados Unidos, Japão e tal. E comecei a perceber, tipo assim, das dificuldades que eu tive de encontrar personagens de referências locais, regionais, que ainda são muito difíceis de eles chegarem a não estou dizendo que eles não existem, eles existem, mas eles, às vezes, não têm espaço, assim, na TV, no cinema, em produções seriadas, longas, né? Para a gente ter essa identificação e eles habitarem esse nosso imaginário. E dessa maneira se deu a criação desse universo, das memórias de Arem, e como eu enxergo esse projeto junto com uma proposta de mais produções, mais personagens locais nossos que habitem o nosso imaginário. Aqui a minha referência de leitura, né, alguns textos que me acompanharam e que eu comentei um pouquinho, eu comento mais na minha pesquisa, que eu fiquei um pouquinho nervoso, acabei me misturando em alguns momentos sobre os autores que eu queria comentar, mas recorri em alguns momentos em autores que falam da cultura popular, em como essas manifestações se dão. E, por fim, uma imagenzinha da equipe com os personagens, como os personagens que realmente existem parte dessa equipe, né? Conversam com a gente, estão com a gente,
e constroem essa narrativa com a gente, né? E são a gente, no final das contas. Muito obrigada, então, Levi, pela apresentação. É empolgante, né, ver o que já dá animado, a gente se contamina, né, desse continente nordestino com suas imagens. Então, vamos prosseguir, né, se vocês dão licença, eu vou convidar primeiro o professor Marcelo, se possível, se todos concordam, todas concordam, e passo a palavra, então, para o professor Marcelo, as suas considerações sobre o trabalho, a leitura e a apresentação do Levi. Depois, você, Levi, também pode dialogar tranquilamente com o Marcelo. Ok, obrigado, boa tarde a todos, todas e todos. Quero agradecer muito o convite do Levi, da professora Natasha, né, por estar participando desse momento. Eu que fui orientador do Levi no TCC, fico muito feliz, não só em ser lembrado, mas em estar participando, mesmo indiretamente, desse novo processo criativo dele. Na feitura do Blar, lá no TCC, eu vi a intensidade do processo criativo, inclusive eu fui, acho que mais de uma vez, até a produtora, casa dele, visitar a arte, e era assim, uma maquete gigante na sala, uma outra maquete gigante no quarto, outra na cozinha. E foi muito gratificante para mim, né, ver que realmente ele mergulha nos processos criativos dele, e fico feliz, muito feliz de estar aqui novamente. Saudar o Pablo, prazer em revê-lo, Pablo, e também as outras pessoas que que estão aqui participando, que já estiveram comigo lá no curso de cinema e audiovisual ou no programa de pós-graduação em comunicação, então, forma de outra. Bom, vamos lá. Eu recebi o material do Levi, né? Obviamente fiz algumas observações, muito pensando naquela linha de forma e conteúdo, observações mais pontuais e mais gerais. E, assim, eu já estou até acostumado a fazer a leitura desses trabalhos de monografia, TCC, tese, etc., dissertação, em PDF, né? Eu ainda gostava, até um tempo atrás, de trabalhar com um papel impresso, mas aí, para ser politicamente correto, estou me acostumando. O que eu não estou me acostumando ainda é uma forma de deixar a minha fala, nesses momentos, deixar ela mais organizada. Ainda não estou conseguindo me organizar quanto a isso. Então, eu vou aqui seguir a ordem das páginas, tá? E em determinados momentos farei alguma pontuação mais geral e outras mais pontuais, e no final eu finalizo a minha avaliação como um todo. Inclusive, isso é bom, Levi, porque depois eu posso te retornar esse material, né, com os destaques que eu fiz, algumas coisinhas bobas para corrigir, etc. Então, se o impresso não facilitava isso, o digital, por outro lado, facilita. Então, depois da defesa, eu posso te mandar o meu PDF com as observações que eu fiz, os destaques que eu coloquei. E aí eu vou começar destacando pela banca examinadora, né, que está aqui meu nome como professor da Universidade Federal de Minas Gerais, UFC, e o Pablo como professor da UF, UFC. Então, assim, acho que essa questão de você corrigir... Desculpas, professor. Minhas desculpas. Foi um erro super sem querer, de verdade. Foi na correria. Isso daí é o de menos, tá, gente? Isso daí é só porque a gente tem que alertar, porque, enfim, né? Se a gente não avisa, às vezes passa reto. Mas beleza. Aí, outra coisa que eu também fiz, eu destaquei alguns erros de digitação, muito provavelmente, e alguns comentários, inclusive, eu vou passar reto, tá? Depois, quando eu te mandar o arquivo, aí você vai ver, tá? Boa parte dos destaques estão em cores, então você vai ver facilmente, tá? Então, assim, algumas coisas eu realmente vou passar reto e vou para as que eu considero aqui as mais importantes. A primeira delas, ela está aqui no final do item. Eu vi aqui, eu acho que é da introdução mesmo.
Entre a introdução e objetivos, porque você termina a introdução falando da Azula, tá? E você começa os objetivos falando da Airan. Então, assim, eu me fiquei um pouco perdido se você estava falando da Azura e depois a Airan, se a Azula vira Airan, se a Azula a Azula e os seres é um longa, a Airan é uma série. Assim, eu acho que ficou meio confuso para mim. Então, é só também uma coisa de você explicar melhor sobre o que você está falando, porque nessa passagem para os objetivos, você muda o personagem, e isso, né, me deixou um pouco perdido, inclusive, primeiro era um longa, depois virou uma série, e mais tarde também você vai falar em curta-metragem, então também é só arrumar isso daí sem maiores problemas, tá? Aqui na página... outra questão também é que o seu texto não tem numeração de páginas. Então, eu tenho que vir aqui pelo arquivo que está na página 30, tá? Que é também uma outra confusão que eu me perdi de novo, né? Que você fala protagonista do curta-metragem dessa pesquisa. Então, começa falando de longa, depois de uma série, depois é curta. Então, também é só uma questão de formatar e deixar tudo padrão, especificar o que é o quê, que a Azula foi um primeiro momento, depois vem a Irã, etc. É só uma questão de reescrita para especificar melhor, para que o leitor, né, não só a banca, mas o leitor também não fique perdido. Tá? Mais à frente, aqui na página 40, que você, inclusive, coloca uma figura com um frame do vídeo, porque os novos desenhos parecem todos iguais. E aí tem uma figura aqui de 6 personagens e tal, e isso me deixou assim uma dúvida, porque você coloca essa figura, você coloca o título da figura, né, porque são todos iguais, mas você não desenvolve. E realmente eu fiquei com muita vontade de entender essa questão, tá? Ou seja, então você coloca uma figura, você desperta na gente o interesse, desperta no meu interesse, mas você não desenvolve porque são todos iguais. Então acho que é um ponto que, apesar de não estar no texto, né, mas como é uma figura, muitas vezes as ilustrações elas chamam muito mais a atenção do que o próprio texto, eu fiquei com esse gosto na boca de entender por que se parecem tanto, e eu acho que faltou um desenvolvimento aí, tá? Uma coisa que eu senti falta ao longo que eu ia lendo, que você ia falando sobre os personagens, Airan, Fubai, etc., é que eu estava sentindo falta da questão do desenvolvimento do perfil dos personagens. Sabe? Tem vários livros de roteiro que falam sobre perfil de personagem, tem alguns livros que são bem específicos sobre isso. Você até vai entrar na questão do perfil do personagem mais à frente, e eu vou pontuar quando a gente chegar lá. Mas aqui você vinha falando dos personagens, da Irã, etc., do processo criativo e tal, mas eu senti falta dessa teorização, né, acerca do perfil dos personagens, como que se constrói um personagem, que características você tem que dar a ele, psicológicas, físicas, emocionais, etc., como que o personagem vai atuar dentro da história para fazer com que a narrativa avance, e, obviamente, para a animação, além de você pensar não só o perfil do personagem, você tem que criar o próprio personagem, né? O traço, a cor, a forma, o formato dos olhos, dos cabelos, etc. Então, assim, se para uma live action pensar o perfil do personagem é uma tarefa difícil e trabalhosa, eu acredito que para a animação seja até mais, porque é isso, né? Você não tem que pegar um ator para interpretar aquele personagem, você tem que criar aquele personagem a partir do zero. Então, fiquei sentindo, né, muita falta disso à medida que você escrevendo sobre os personagens. Eu, nossa, mas cadê sei lá, né, o processo criativo, para além do processo criativo, como que foi traçar o perfil desse personagem e tal. E eu acho que os autores e as autoras que trabalham com roteiro, né, de roteiro, que falam sobre isso, eu acho que eles iam te ajudar muito, não somente a fundamentar teoricamente o seu trabalho, mas também no seu próprio processo criativo, né? Ou seja, como que eles podem te ajudar a criar esses perfis, tá? Porque aí, ó, quando chega na página, no
final desse subcapítulo, na página 46, você vai falar, suas características mais marcantes são a empatia, a proatividade, ou seja, você vai trazer um parágrafo sobre um dos perfis, né? Então, até coloca que isso sim é perfil de personagem, ainda que de forma muito superficial, e eu senti falta dos outros, sabe? Eu senti, de repente, eu acho que talvez até dedicar um subcapítulo a essa coisa de processo criativo de perfil, etc. Eu acho que isso seria importante, não só, como eu falei, para fundamentar teoricamente a tua metodologia, né, o teu trabalho, etc., mas também te ajudar nesse próprio processo criativo. Eu sei que o processo criativo ele tem momentos de bloqueio, né, de crises, etc., e a gente tem que, de alguma forma ou de outra, tentar contornar isso para poder fazer com que a criatividade ela avance, né? É um processo imaginativo complicado, né? A gente pensa que escrever uma dissertação com uma tese é difícil, mas também criar não é uma tarefa fácil. Assim. Outra coisa que, inclusive, você falou bastante na tua apresentação, e que você vai ser um pouco mais contundente na página 48, é quando você fala do realismo fantástico. Mas você fala do realismo fantástico sem explicar o que é o realismo fantástico, que características ele possui. Talvez não precise nem historicizar, né? Talvez em breve histórico, etc. Mas o leitor, é importante que o leitor entenda o que é, o que você chama aqui, inclusive, de gênero realismo fantástico. Tá? E como que você regionaliza isso. Né? Então, acho que também é um conceito que eu acho que você deveria trazer aqui. Tá? Tem um momento aqui na página 50 que você vai falar sobre esquecimento e apagamento. E eu acho que também senti falta de alguns autores aqui, de novo, não só para te ajudar a fundamentar teoricamente a tua pesquisa, mas também a você pensar nesse processo criativo. Tá? E aí tem o Riquet, Todorov, talvez um pouco de Derrida, entre outros, que vão falar sobre essa coisa de esquecimento e apagamento, que eu acho que estaria muito mais rico no teu trabalho se você tivesse conversado, dialogado com esses autores. Tá? Inclusive, a Manducaré, ela me lembra muito a personagem lá da Shihiro, né, a Kalnachi, né? Kalnaki, sim. Qual personagem? Qual personagem? Aqui, a Kalnaki, né, coisa do manto, obviamente, sem o tom preto e o rosto branco, mas aquela coisa do manto, né, e aquele rosto meio em destaque, sei lá. Mas, enfim, foi uma referência minha, tá? Você não precisa se preocupar com isso, não. Obviamente, tirando o chifre e as pernas, né? Ou seja, tirando quase tudo. E uma coisa que eu achei muito bacana no teu trabalho, que inclusive você finaliza com isso, que é sobre os mestres da cultura, tá? O tamanho, eu vou ler um parágrafo que tem aqui na página 55, o tamanho e importância dos gigantes para a narrativa é uma analogia ao trabalho árduo dos mestres da cultura nordestina, onde eles compartilham saberes e mantêm a memória de seus ancestrais. Eu acho isso muito, muito delicado, muito importante. Eu acho que você traz o Patativa como sendo um representante desses mestres, mas se é uma série, se tem episódios, temporadas, eu, se fosse você, traria outros mestres. E, de repente, você pode até fazer brincar com essa formatação. Os mestres da cultura são gigantes de pedra que aparecem aqui e acolá e funcionam muito como mentores. E aí, nessa questão do mentor, eu senti falta de você trazer também a questão da jornada do herói. Né? Ou, no caso da Irã, a jornada da heroína. Eu acho que, de novo, trabalhar a jornada do herói e da heroína aqui na tua história, ela não só ia ajudar a fazer o leitor entender qual é o caminho, o percurso que esses personagens estão fazendo para que você conte a sua história, mas se pensar naquelas etapas, né, isso te ajudaria a escrever o próprio roteiro. Tá? Pensando muito que é um filme de animação, que tem um público-alvo específico, que a jornada do herói ela se encaixa muito bem para o entendimento desse público-alvo. Sabe? Então, assim, foi a partir dos mentores que eu pensei, poxa, a jornada do herói poderia estar aqui presente também para te ajudar, como eu falei, não só na escrita da tua dissertação, mas na escrita do próprio processo criativo, da tua história, do teu roteiro.
Deixa eu ver o que mais. Inclusive, eu faço alguns comentários aqui também sobre essa história dos gigantes dos mestres da cultura, esses gigantes que aparecem, sei lá, tem um episódio que é sobre o... deixa eu chegar lá. Uma coisa que é importante também, e aí eu só me dei conta disso na página 62, quando você fala do pencil test, tá? Existem alguns termos técnicos que eu acho que precisam de uma notinha de rodapé para você explicar, não só esse, outros, então acho que é bom você dar uma boa revisada no teu texto para ver o que, de repente, o leitor, obviamente um leitor mais leigo, né, que não entenda tanto, mas que tem interesse no teu trabalho, precise de alguns complementos para entender o que se trata dos termos técnicos, então, assim, é bom dar uma olhada nisso. Deixa eu ver aqui. E, assim, aí uma coisa que você que veio à minha mente agora, né, no final da sua apresentação, que você vai falar do teaser, né? O teaser como sendo o resultado disso tudo. Mas eu acho, assim, que o teaser, ele é o começo, na verdade, ele é o começo de tudo, né? O teaser é uma espécie de, tipo, quase que um making-off, não chega nem a ser um making-off. O teaser é isso mesmo, é para suscitar no espectador aquela vontade de assistir. Então, o teaser pode ser o resultado desse processo para esse ciclo que se fecha hoje, que é o teu mestrado. Mas para o teu projeto, né, como um todo, certamente você vai levar adiante, acho que o teaser ele é só o começo, ele é só o pontapé, tá? E aí eu fico pensando também em outros nomes, São João, bacana, São João remete a uma festa folclórica, cultural, etc., mas aí eu me lembro de São José, que é o padroeiro da cidade, dessa coisa com a relação com a chuva, Redenção, que tem um nome muito forte, que simboliza a abolição da escravatura, esse tipo de coisa que são sugestões que eu dei, que eu escrevi no teu texto, mas que também eu viajei contigo, tá? Eu viajei contigo e fiquei pensando em algumas coisas que eu coloco como sugestão, mas você simplesmente pode descartar, não tem problema nenhum. E tá aqui, por exemplo, num episódio sobre a canção dos jangadeiros, de repente trazer o Dragão do Mar como sendo um dos mestres da cultura para esse episódio específico, enfim. São sugestões, tá, que eu coloquei aqui no meu texto, nas minhas considerações, que você vai ver depois, tá? E assim, de um modo geral, eu gosto muito do teu trabalho, tá? O que eu senti falta de desenvolvimento em algumas questões, principalmente nessas que eu falei, mas também como um todo. Porque, assim, eu não estou falando do número de páginas, não tem nada a ver com isso. E eu sei que o processo criativo, ele demanda também um outro tipo de tempo, né? Então, você tem um tempo de escrita do teu texto, você tem um tempo de processo de criar, e, obviamente, você traz todo o processo criativo. Mas quando eu falo de sentir falta de desenvolvimento, eu senti falta de querer saber mais, eu senti falta de querer entrar mais no projeto, de conhecer melhor esses personagens através do perfil, de ver se a jornada do herói vai se encaixar aí, como que esses mestres da cultura entrariam como mentores gigantes de pedra, e algumas outras questões que, tipo, quando eu me lembro daquele percurso do TCC, obviamente que eu entrei muito dentro do teu projeto que eu estava orientando, e aqui eu senti falta de, não estou dentro, obviamente, mas enquanto banca, de tentar, sabe, acompanhar mais. Eu acho que se você pudesse desenvolver melhor essas questões, assim, eu acho que se enriqueceria muito o teu trabalho, deixaria ele muito mais completo, tá? Mas, mesmo assim, eu quero parabenizar pelo teu texto, ele é muito bom de ler, né? Falo isso desde o teu TCC, pelo teu processo criativo, pela tua imersão nessa coisa da cultura nordestina, eu acho isso muito importante, e agradecer o convite por ter viajado contigo novamente nesse processo criativo, né? Viajei bastante com o Blá, pude viajar um pouco agora, então, assim, você está de parabéns. É isso, gente. Obrigado. Muito obrigada, Marcelo, pelas suas considerações. Sempre a gente aprende muito, né?
Sim, com certeza. nesses momentos e ver o trabalho uma vista mais panorâmica, como se voasse, né, com a própria área. É, então, não sei se tu queres falar agora, Levi, alguma coisa, ou quer deixar para depois do Pablo. Acho que por agora eu só quero agradecer todas as sugestões, deixei tudo bem anotadinho aqui, vou olhar elas todas com muito carinho. E, enfim, só agradecer. E enfim, todos os pontos eu estou de acordo. E obrigado. Então, faço então a ponte aqui com o professor Paulo, do programa, coordenador nosso, que gentilmente está hoje com a gente. Bem-vindo, Paulo, muito grata por você estar aqui com a gente. Passo então a palavra para você. Joia. Obrigado, gente. Obrigado, Marcelo, pela leitura, pelos pontos que você trouxe. Acho que são pontos muito importantes. E eu acho que importantes para fortalecer uma qualidade que já está muito evidente, né, no trabalho, assim. Então, agradeço a Levi e a Natasha pelo convite, foi um convite, assim, também de última hora, né, na verdade, esse processo final, né, Levi, foi tão conturbado, esses últimos dias, vamos falar assim, né, por conta das expectativas que tínhamos e que acabaram sendo frustradas do prazo e tal, então, assim, eu acabei, na verdade, estou chegando na banca um pouco de paraquedas, porque não participei da qualificação, né? Então, para mim também é tudo muito... É tudo novidade, né? E, ao mesmo tempo, é um desafio, né? Porque é uma leitura que eu faço a partir de um primeiro contato, né? Com a pesquisa, sem a gente ter passado ali por aquele ritual, naquele rito da qualificação, que permite que a gente veja a evolução do trabalho, etc. Mas, né, vou aqui, na verdade, até agradeço mais uma vez o Marcelo, porque eu acho que a leitura que o Marcelo fez, inclusive, principalmente no começo da fala do Marcelo, que ele vai pontuando, né, coisa que é, é um tipo de leitura que eu, confesso, não fiz, assim, porque eu não tive realmente esse... Até percebi alguns erros. Tem uma coisa que eu queria falar, né, claro, consertar as nossas universidades, mas na capa, mas eu acho que tem um ponto de uma referência, na verdade, das referências em geral, que eu acho que você vai ter que dar uma olhadinha, né, ao longo do texto, para ver se todas as referências que aparecem no texto estão também colocadas lá na bibliografia final, porque, por exemplo, eu estava procurando uma referência específica, que é justamente, você falou dele, Yuri Salles, né? Sobre essa metodologia da autoetnografia, e não achei lá na lista final. Então, e aí eu fiquei, na verdade, eu vou até começar por aí, porque essa questão da autoetnografia me interessa, né, muito, assim, tenho uma familiaridade com a minha pesquisa. É Cecília Salles ou ouvi Yuri Salles? É Cecília Salles. Ah, tá. Bom, também a Cecília Salles, mas tem um livro da Cecília Salles na bibliografia, mas acho que não é esse, porque você coloca a data de 2020 para a autoetnografia, e esse outro livro que está na bibliografia da Salles é outra data. Então eu fiquei em dúvida sobre isso também. Mas, enfim, eu queria começar com essa questão da autoetnografia, porque eu acho... primeiro porque tem, como eu falei, né, tem uma familiaridade com a minha própria pesquisa. Eu tenho interesse nessa questão da autoetnografia, de pensar, porque eu tenho, né, na minha pesquisa de doutorado, uma incursão relativamente forte, assim, com a antropologia, e achei curioso, assim, chegar a essa questão da autoetnografia, que eu conhecia a partir dos estudos em antropologia, como metodologia no teu trabalho, né? Achei curioso, queria até ouvir mais, de repente, assim, achei muito interessante, mas curioso, porque, por um lado,
a autoetnografia permite com que a gente conecte as tuas experiências, né, do autor, né, do texto, as tuas experiências pessoais, seja familiares, ou, enfim, até amorosas, enfim, da tua vida, né, com questões culturais amplas, né. É uma metodologia que permite que o micro consiga, de alguma maneira, refletir aí padrões ou cenários mais amplos, né, de padrões culturais ou de valores e tal. E enquanto eu lia o teu texto, eu ia lendo, ia me interessando muito pelo que você, de fato, faz artisticamente, sabe, Levi? Achei muito interessante como, nossa, no meio da pandemia, você começa a ver essas fotos e começa a rememorar essas coisas antigas da tua vida, da tua infância e tal, e essas coisas vão te levando para uma série de, né, realizações, né, de lacunas que você enxerga no teu contexto profissional e artístico, né, que é o da animação especificamente, e aí, né, coloca, né, os teus impulsos criativos para buscar uma forma de sanar essas lacunas que, por exemplo, se refletem, por exemplo, na ausência das representações de diversidade racial, regional e etc., por exemplo, nesse campo, né, de trabalho e artístico. Achei isso tudo muito interessante, mas a dinâmica, vamos dizer assim, criativa do processo de criação em si, que eu ia vendo como aqueles, sabe, como aqueles elementos do Levi iam se transformando naquelas personagens, né, que você foi criando, eu fui percebendo, achando que tinha mais a ver, e aí é óbvio que isso não é uma proposta para você voltar e reler um outro texto, nada disso, e para, enfim, entrar com um outro conceito, não é isso, mas é para pensar para o futuro, né, para o desdobramento futuro da pesquisa, tinha mais a ver para mim com a noção de autoficção do que com a noção de autoetnografia, né? A noção de autoficção me pareceu assim mais interessante, sabe? Assim, não sei se você conhece, tem 2 textos que eu conheço, deve ter mais coisa, que são publicados aqui, inclusive por pesquisadores brasileiros. Um deles é o Renato até escrevi, peraí. Pré-Lorenzo, que chama Personagem de Autoficção, Anotações de uma Hipótese para Textos Futuros, que é muito legal, né, porque justamente coloca essa noção do próprio self num pacto ambíguo com a ficção, que eu acho que é bem interessante, porque você tá fazendo isso na sua pesquisa também. E um outro texto que chama Autoficção como Dispositivo. Alterficções, de Evandro Nascimento. São textos... Bom, o do Evandro Nascimento trabalha um pouco mais com a questão da autobiografia mesmo, do testemunho e tal, mas acho que pode ser bem interessante também, para pensar a própria noção de dispositivo, que eu acho que é um conceito interessante e bem trabalhado no campo do audiovisual, e que pode ser interessante também, eventualmente, para ir para o teu doutorado, ou para as tuas pesquisas futuras, ou para, né, depois da revisão que você fizer na sua dissertação, você organiza, por exemplo, um artigo bacana, sabe, para uma revista, uma coisa assim, e aí, de repente, pode dar uma olhada nesses conceitos, que eu acho que são conceitos que podem aproximar. Óbvio que a Cecília Salles é uma grande escritora do nosso campo de pesquisa, né, dos estudos da pesquisa em arte e tal. Então, assim, confesso que pelo menos assim, no modo como apareceu até agora, o trato com esse conceito da Cecília Salles não ficou exatamente, totalmente explícito ou muito claro, assim, para mim, por isso que eu estou, inclusive, trazendo à tona essa questão, mas, bom, vê aí, essa outra questão da autoficção pode, inclusive, combinar ou expandir a própria noção de autoetnografia,
que a Cecília está propondo aí nesse livro. E aí, olha só, deixa eu pegar o teu texto aqui de novo. Faço minhas as palavras do Marcelo, eu acho que tem uma vida, sabe, uma vida artística muito singular na tua pesquisa. É um percurso muito interessante, eu acho que os desenhos me comoveram muito, eu acho que o próprio traço do desenho que você traz é um desenho muito interessante, fiquei até pensando se não teria algo também a se falar do próprio desenho, assim, o desenho em si, do traço, do desenho, das coisas, sabe, pormenorizar ainda mais essa discussão. Eu acho que você faz um bom relato do processo criativo, principalmente de toda a mecânica de como você chega nos processos até chegar na animação e tal, tem toda aquela explicação toda e tudo, inclusive sobre a Bíblia, não sei o quê, né, do filme. Mas tem outros elementos que a animação traz, que eu acho que são, né, que tornam a animação mais interdisciplinar nesse sentido. Não é só audiovisual, ela também é muito fortemente, né, uma técnica de desenho, quer dizer, o desenho como uma técnica mesmo, assim, o traço, enfim, achei isso, que eu gostei muito desses personagens, sabe? Todos são muito incríveis. Quando chega esses personagens, Manducari, o Gigante, sabe, assim, é tão bonito, é tão rico, assim, o que você faz do ponto de vista do desenho, da animação e mesmo da invenção assim narrativa, que eu acho muito muito interessante. Essa questão da narrativa, inclusive, eu acho que também poderia ser, por exemplo, o Marcelo estava falando da questão de sentir falta um pouco mais de uma discussão mais aprofundada, por exemplo, sobre as questões específicas relativas ao personagem. A gente sabe que o personagem é né, vamos dizer assim, o personagem de cinema ou da literatura dramática é um personagem teórico também, né, que habita os textos de filosofia desde a antiguidade. Então, assim, um mundo assim muito interessante e repleto de potencialidade assim teórica e crítica, né? Eu acho até interessante quando você se refere à relação do animador com o personagem, sabe? Isso também fiquei surpreso, achei bacana o modo como você cria esse enquadramento para a questão, né? Você coloca o personagem como uma espécie quase de amigo ali, né? Ou um amigo, ou um parceiro, ou uma espécie de membro que sai do corpo do Levi e adquire vida própria. Acho que a metáfora lá com o Pinóquio foi muito bem sucedida nesse sentido, porque eu acho que tem algo ali de realmente uma prótese, vamos pensar assim, né? Talvez uma prótese psíquica, né? Do autor que adquire vida própria, né? E aí passa a ter uma relação com o autor. Acho isso muito legal. Mas acho que tem algo que você faz, por exemplo, de desenvolvimento de narrativa mesmo, assim, que eu acho que é interessante também. A própria noção de narrativa é uma noção talvez interessante para se trazer, sabe? O que se alcança com uma narrativa como essa, uma narrativa que conecta personagens, por exemplo, racializados ou que têm uma identidade regional muito forte, sabe, o que se alcança, né, do ponto de vista da poética, mesmo da política, né, com essa narrativa. Fiquei muito instigado, sabe, assim, pelo que você traz, por esse universo artístico que você cria, né, desses personagens todos. Acho... Bom, aprendi a beça, porque, assim, devo também confessar que é a primeira vez que eu leio um trabalho, assim, sobre animação. Eu não sou uma pessoa da área específica, nem do audiovisual, mas, assim, de certa maneira, de audiovisual já participei de outras bancas e tal. Tá falhando aqui, não tá? Um pouquinho, mas dá para te escutar. Tá dando pra te Melhorou, escutar. agora melhorou.
Melhorou, Melhorou. né? Aqui no meu cantinho onde eu trabalho, às vezes tem uns apagões, assim, de Wi-Fi. Mas voltou. Deixa eu ver. Bom, essa questão toda, né, que eu estava falando, que eu sou meio novato na área, então, assim, aprendi muito, realmente aprendi muito com o trabalho, te agradeço por isso, aprendi inclusive esses termos técnicos, e concordo com o Marcelo que tem muita coisa que poderia estar também, né, mais bem definida nos rodapés. Eu acho que você agora, a partir de hoje, com um pouquinho mais de tempo, né, para fazer essa revisão bacana, né, do trabalho, para a gente ter um trabalho mais redondinho e bem revisado para o repositório da biblioteca. Você vai poder fazer isso, né, trabalhar, você e a Natasha, mapeando aqui a partir do que a gente está trazendo. Mas é isso, assim, para mim, realmente eu aprendi bastante, né, aprendi bastante com você. A outra coisa que talvez, assim, de certa forma também o Marcelo já tocou nesse assunto, mas é que você fala as memórias, né? As memórias dela e as memórias suas. A noção de memória é uma noção evocada em vários momentos. Memória é também um universo, vamos dizer assim, teórico, de pesquisa, extremamente desenvolvido, que tem uma história assim, muito sofisticada, né, de pensamentos, de textos escritos sobre essa noção de memória. E mesmo a relação entre memória pessoal com memória social, que eu acho que você faz isso. Eu acho que talvez a grande sacada, Levi, da tua animação, é justamente servir de ponte para essa, ou de mediação, desses dois níveis ou domínios da memória, que é o pessoal e o social, né? Você cria essas pontes, assim. Os personagens, eles são, na verdade, vamos dizer assim, materializações dessas pontes, dessas conexões entre a memória pessoal, né? O auto etnográfico e o social, né? O contexto, enfim. E aí, assim, tem uma coisa que eu tenho pensado muito em relação a isso, assim, em relação, por exemplo, acho que o universo de pesquisa que você traz, o universo poético e estético que você traz para pesquisar no Nordeste brasileiro, das manifestações tradicionais, né, é extremamente rico, é extremamente relevante. Eu acho que para o nosso mestrado em artes é muito importante, né, porque eu diria, inclusive, um universo subobservado em nossas pesquisas, né, no nosso programa. Então, o teu trabalho tem essa contribuição, que eu acho que é bem importante também para o nosso programa, né? Mas, hoje em dia, eu tenho repensado muito alguns termos. Alguns termos que a gente se acostumou a usar, e que mesmo os artistas populares usam, e que eu acho que a gente precisa começar a intervir neles. A própria noção de cultura popular, né, essa noção cultura popular, me parece um tipo de conceito ou de frase que, embora esteja, sim, na boca dos sujeitos que fazem, traz consigo uma carga de uma colonialidade que, de certa forma, aparta o que é feito por esses sujeitos, por esses artistas, do que é feito pelos artistas stricto sensu, entende? Então, assim, a gente chama de cultura popular aquilo que, de alguma maneira, a gente não consegue chamar de arte. E eu acho que a gente precisa chamar de arte. Eu tenho pensado que a gente precisa cada vez mais chamar de arte mesmo, sabe? Não é cultura popular, é arte. É arte, é ciência, é pensamento, né? E é específico, né? E é extremamente sofisticado e rico, né? E aí, quando a gente coloca esse negócio, cultura popular, e usa isso também de uma forma, assim, e não é só você que usa, eu mesmo uso,
né? E eu estou começando a me policiar nisso também, né? Mas essa questão e eu acho que a sua orientadora tem um contato com esse universo de discussão, né? Com essas questões todas, eu acho que é extremamente importante para a gente começar a observar, né? Arte popular, não precisa nem chamar de arte popular, é simplesmente arte, é a arte tradicional, se quiser, ou a arte do Nordeste, ou a arte do mestre fulano, sabe? As brincadeiras são arte, né? São poéticas, né? Específicas. Para ver se um dia a gente consegue parar de chamar cultura popular e parar de criar esse apartheid, né? É uma coisa que me veio enquanto eu lia, né? O seu trabalho. Porque o que você faz é uma outra coisa, né? Você realmente... Eu acho, inclusive, eu adorei essa sugestão do Marcelo de pensar em vários mestres, né? Os gigantes. Primeiro que eu amei ser um gigante, né? O Patativa ali, chegando como gigante, aquela coisa de pedra, né? Eu achei aquilo lindo, super, super comovente aquilo. Eu acho que tem depois fiquei imaginando sabe, Lia de Itamaracá, sabe, gigantona e tal, não sei o quê. Fiquei pensando nessas coisas todas, acho que, a partir do que o Marcelo falou, acho que tem muita coisa legal aí a ser explorada. Percebe como é um universo que você está criando, né? Que é um universo extremamente rico de possibilidades, né? E de possibilidades de desconstrução e de descolonização, assim, de um universo, de um imaginário inteiro, né? Que nos habita, né? E que você identifica. E eu acho interessante quando você identifica isso, assim, o modo né? Que traz um pouco de ambivalência também, né? Você descobrindo a animação com Popeye, com o Pernalonga, e depois... E aí, sabe, hoje você está fazendo isso e está fazendo essa outra coisa, criando Patativa da Saré como gigante, entendeu? Na animação, eu acho que tem um percurso realmente aí extremamente interessante, né? Que é repleto claro, de ambivalência. Eu também sou, né? Nós todos, nossa geração é isso, a gente é formado por essas imagens, né? Que chegam da Disney ou desses Looney Tunes, sei lá como é que chama, desses estúdios de animação norte-americanos e tal, e que foram assim, nossa, eram nossas companheiras, né? Assim, durante muitos anos. Então tem isso também, né? Tem isso também, que eu acho que isso, se a gente trata isso com o devido cuidado para pensar a dimensão da memória e das ambivalências da memória e dos jogos, né, sígnicos, né, os jogos, né, para evocar o Bakhtin, dialógicos, né, que habitam essas nossas memórias também, né, é muito interessante, muito complexo, né? Você realmente tem uma pesquisa. Aí depois também gosto muito desses exercícios que você traz antes mesmo, assim, que você mostra, né, daqueles exercícios ali com aqueles desenhos da Praia de Iracema, o modo como você chega no desenho da Ayran, bom, talvez eu esteja falando o nome dela errado, Arian, né, Arian, e de Fubá. Aqui você fala, sim, né, sobre a questão do desenho, nesse momento, eu acho que cresce o teu texto, cresce bastante, porque entra no suco, né, do sumo mesmo do exercício artístico, que é o teu ofício, acho isso muito interessante. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Manducari, esse aqui. Me lembrou muito também, você fala aqui dos papangus, né? Me lembrou também os caretas, né? Os caretas lá eu não sei se lá no Piauí tinha os caretas, aqui no Ceará tem os caretas, né? Ali na região Centro-Sul, no Cariri.
Tem até aquele livro relativamente antigo, eu acho que era a tese de doutorado da Cláudia Leitão, sobre os caretas, que é bem legal. É bem bonito esse livro da Cláudia Leitão, sobre os caretas. Depois, se você quiser, eu te passo. Sim, os maracatus, muito legal. Bom, basicamente assim, incríveis os desenhos que você já traz aqui, né, com aquela, o ambiente, né, o ambiente ali do Quixadá e né, a própria área em suas explorações e tudo, acho que é tudo muito interessante, muito rico. E basicamente, eu acho que, na verdade, eu acho que essa fase que você vai ter agora, né, para a gente ser objetivo, que você vai entregar para a biblioteca, eu acho que você acerta em colocar, né, o seu roteiro ali, como anexo, a sinopse da série e todo o conceito, aquela parte toda, eu acho que aquelas páginas todas, eu me pergunto se a gente não traria isso para o corpo do texto, sabe? E não sei se a gente faz acho que está bem como anexo, mas eu fico pensando, porque, assim, querendo ou não, é o resultado do teu processo de pesquisa. E na tua linha de pesquisa, que é a linha de pesquisa 2, né, que é a linha de pesquisa que pressupõe o processo de criação, essa questão da obra em si, a gente acredita que é materialidade da pesquisa, né? Então, de certa maneira, eu não sei se ele é anexo, se não uma parte mesmo integral da pesquisa. Eu fico pensando assim, para a gente organizar o teu texto nesses próximos 60 dias, acho que tem 60 dias, né? Para você fazer a revisão, para enviar para o repositório, para a gente solicitar teu diploma e etc. Nesse tempo, eu acho que só assim você dá uma atenção a essas questões que foram trazidas pelo Marcelo. Eu acho que se você tiver tempo de também colocar algumas referências teóricas, né, mesmo que seja em nota de rodapé, né, nas discussões, quando você traz a questão da memória, e mesmo, eu diria, me perguntei até se quando você fala do Nordeste, né, porque o Nordeste também é um universo, né, é um conceito, né, o Nordeste não é só uma região, ele também é um conceito político, né, interessante para a gente explorar. Então, mas basicamente, assim, fazer uma boa revisão disso tudo, assim, para a gente ter um documento da tua dissertação de mestrado que seja, né, mais condizente com a qualidade do teu trabalho artístico, né, porque o teu trabalho está realmente muito, muito original, né, e merece, né, ter junto dele, né, esse documento, né, oficializado nos autos, né, para a gente poder também, né, poder utilizar esse trabalho como referência, né, no futuro. É isso, assim. Acho que eu não contribuí com nada, né, só falei assim. Obrigado, viu? Não, de todas as suas falas, eu anotei bastante coisa aqui do que você puxou, das coisas que você colocou, concordo com todas elas, e é como você acabou de dizer, eu tenho muito carinho por esse projeto, é um projeto que eu sonho muito em vê-lo feito e passando, sabe, assim, as pessoas assistindo, é até uma coisa que eu coloco no final, assim, eu tenho esse sonho de que a área habite o imaginário de outras pessoas, assim como os personagens que eu tive como criança, quando criança habitaram o meu imaginário, sabe? De que esses personagens agora voem, nascem, apareçam, e que as pessoas possam assistir e ver. E eu acho que a pesquisa, ela potencializa isso, né? Potencializa o projeto para que ele continue crescendo até chegar a esse momento. Então, muito obrigado por todas as suas sugestões. Acho que tudo isso é parte dessa caminhada.
tanto minha do projeto, e com certeza vou levar isso tudo também para a equipe também, que está construindo o estudo comigo. Muito obrigada, Paulo. Que ótimo ter aqui também alguém no programa que possa conhecer um pouquinho esse trajeto. Acho que esse momento é um momento, é quase uma segunda qualificação, né? Parece, porque a gente tem a visão de vocês que aporta muito, trazem muito, contribuem muito. Acho que você, Paulo, também trouxe algumas questões importantes que a gente, no circuito da teoria das artes, né, a teoria, tanto a antropologia das artes, a antropologia do teatro, a autoetnografia, a filosofia dos arquivos, da memória, né, a gente desenvolve, e às vezes nossa linha é maravilhosa, porque permite um processo criativo, e também exige um duplo processo também, né, que é esse processo reflexivo para e passo, né, a gente está se confrontando com isso. Eu agradeço muito. Tem uma dupla exigência, né, Natasha, nessa linha de pesquisa, que é realmente você se dedicar ao processo de criação e, ao mesmo tempo, ao processo de escrita que acompanha. Então, realmente uma linha de pesquisa desafiadora. E a arte sempre antecipa algumas questões, né? A arte também, no caso da animação, que é uma área que pouco se elabora e se trabalha no ambiente dos estudos assim, transversais, ou os estudos que a gente vem desenvolvendo, como de matrizes diferentes ao tradicional, aos estudos do folclore, né? Esse é um processo que está trazendo as novas tecnologias para pensar a transversalidade, o diálogo, né, entre as... Eu chamo de estéticas da América Latina, eu não consigo pensar o Brasil por fora, né, mas a questão da animação e as novas tecnologias, os trabalhos em rede, e o trabalho que o Levi faz também depende também de outras pessoas, então não deixa de ser um trabalho em rede, como todo trabalho audiovisual. Há um diálogo, ele tem que dirigir, né, então essa figura também, às vezes, é complexa, né? Não é só a criação da personagem, a direção de uma equipe, né? É todo um processo que, às vezes, demandaria muito mais tempo. A gente esperava ter um pouquinho mais de tempo, não é, Levi? Até novembro, mas a gente não conseguiu esse tempo, né? Por isso estamos nesse patamar agora. E acho que contribui muito, sim, Pablo, contribui sim. Porque dá para ver esses descompassos, mas também dá para perceber um processo que é trabalhoso, né, como todo processo artístico, né, é trabalhoso. E isso não quita mérito, Levi. Então, eu tenho que fazer uma tarefa que é muito horrível. Eu tenho que pedir para as pessoas agora dar um tempinho, né, sair da sala, né, a gente vai, inclusive, vai parar essa gravação agora, né, que é o momento, não sei se tu tens alguma coisa a falar antes de sair, Levi, que vem um momento agora de conversação, assim, entre os professores, e aí a gente chamaria você para voltar. Eu só agradecer mesmo, só realmente agradecer. Eu entendo a questão do tempo e agradecer muito, inclusive, pelo tempo até que vocês tiveram para ler o texto, assim, foi tudo muito corrido. Eu sei que foi uma circunstância bem complicada, mas, assim, só de vocês toparem, estarem aqui compartilharem tudo isso comigo, apenas me sinto muito feliz, de verdade, pelos apontamentos. Eu sinto que isso vai acrescentar muito ao texto, ao projeto, a pesquisa. Enfim, só realmente agradecer. Muito obrigado. Tá certo, então. Então, vamos fazer essa pausa, né?